bandeira da Inglaterra consiste numa cruz de São Jorge vermelha em um fundo branco. Foi a bandeira do exército britânico e de 1606 até 1801 foi usada pela marinha mercante. O brasão da Inglaterra está formado por um único campo de gules em que aparecem 3 leões passantes de ouro, linguados, com as garras à mostra na cor azul. A área total da Inglaterra é de 130.395 km² e é composta por 1,34% de água. A língua falada na Inglaterra é a língua inglesa. A Inglaterra corresponde à maior parte dos 2/3 sul da Grã-Bretanha. É limitada ao norte pela Escócia e ao oeste pelos Países de Gales. A linha divisória entre tipos do terreno é indicada geralmente pela linha Tees-Exe. Há também uma área de pântanos a leste que foi drenada para o uso agrícola. O nome Inglaterra é derivado do inglês antigo Engleland, que significa terra dos ângulos. Os ângulos foram uma das tribos germânicas que se estabeleceram na Inglaterra durante a Alta Idade Média. As maiores cidades da Inglaterra são: primeiro, Londres, com 8 milhões de habitantes, sendo a capital do país. Segunda cidade é Birmingham, com 1,5 milhão de habitantes. Terceira é Liverpool, com 1.300.000 habitantes. A quarta é Leeds, com 800.000 habitantes. E a quinta é Sheffield, com 750.000 habitantes. A moeda utilizada na Inglaterra é a libra esterlina, uma das mais fortes moedas do mundo. Uma das 4 principais economias europeias, a Inglaterra é um centro líder de comércio exterior e de serviços financeiros, com o 7º maior produto interno bruto do mundo, com 2 trilhões de dólares, inferidos apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e recentemente o Brasil. A educação é obrigatória no Reino Unido dos 5 aos 16 anos de idade, sendo oferecida em escolas financiadas pelo governo ou particulares. As escolas britânicas se classificam também por gênero, podendo ser escolas para garotos, escolas para garotas ou escolas chamadas co-educations. David Beckham é um ex-futebolista inglês que atuava como meia. Sua última equipe foi o Paris Saint-Germain, no qual anunciou sua aposentadoria no final da temporada 2012-2013. Fique agora com o documentário de David Beckham. Com certeza não foi uma decisão fácil. Aos 38 anos, David Beckham anunciou que vai parar enquanto ainda está no auge. Acredito ser a hora certa, mas sempre sinto que posso fazer mais. Esse é o problema, admitiu. A carreira começou no time do coração, o Manchester United. Ele passou pelo Real Madrid, pelo Galaxy de Los Angeles, pelo Milan e encerra a carreira no Paris Saint-Germain. Acumulou títulos em 4 países, mas teve seus momentos difíceis. Na Copa de 98 foi expulso. A imprensa e a torcida culparam o meia pela eliminação da Inglaterra, mas ele soube dar a volta por cima e conquistou admiradores no mundo inteiro. Beckham ajudou a popularizar o futebol aqui nos Estados Unidos. Depois da era Pelé, que deu impulso ao esporte, ele é o grande nome dos campos. Hoje, o maior ídolo da garotada americana. Beckham também é craque fora dos gramados. Modelo de sucesso, ele completou a imagem glamurosa ao se casar com a ex-Spice Girl Victoria Beckham, com quem tem 4 filhos. Ele encerra a carreira como o jogador mais rico em atividade, dono de uma fortuna de mais de 600 milhões de reais. Refletindo a respeito de tudo que já fez, o craque resumiu: se tivessem me dito quando eu era criança que eu ganharia troféus com o meu time, jogaria pelo meu país mais de 100 vezes e faria parte dos melhores clubes do mundo, diria que tudo não passava de uma fantasia. Uma história e tanto. A seleção inglesa de futebol é organizada pela Football Association, a instituição que administra o futebol na Inglaterra, e representa a Inglaterra nas competições internacionais de futebol como a Copa do Mundo e a Eurocopa.
Margaret Hilda foi uma política britânica primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990. Margaret, nascida na localidade de Grantham, estudou ciências químicas na Universidade de Oxford antes de se qualificar como barrister. Nas eleições gerais de 1959 no Reino Unido, ela foi eleita parlamentar pela região de Finchley. Em 1975, ela foi eleita líder do Partido Conservador, sendo a primeira mulher a liderar um dos principais partidos do Reino Unido. E em 1979, ela se tornou a primeira mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido. Devido ao fato de Margaret ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em 1984, de sua dura oposição aos sindicatos e de sua forte crítica à União Soviética, foi alcunhada de Dama de Ferro. E infelizmente, em 2013, ela faleceu. Joanne Rowling é uma escritora britânica de ficção, autora dos 7 livros da famosa e premiada série Harry Potter. Ela enfrentou uma série de dificuldades até atingir a riqueza e a fama como escritora, passando-se longos anos até Harry Potter e a Pedra Filosofal chegasse às prateleiras. Desde então, Joanne Rowling escreveu os outros 6 livros que a tornaram rica e capacitaram-na a contribuir com instituições que ajudam a combater doenças, injustiças e a pobreza. Seus livros, traduzidos para 64 línguas, venderam mais de 450 milhões de cópias pelo mundo todo e renderam à autora por volta de 576 milhões de libras, mais ou menos $1 bilhão, tornando-se a primeira pessoa a tornar-se bilionária em dólares. Escrevendo livros em 2011, foi lançado o filme Magia, Além das Palavras, uma biografia não autorizada pela escritora também. Seu patrimônio era estimado a $1 bilhão, mas depois de fazer doações, seu patrimônio está estimado em 813 milhões. William Shakespeare foi um poeta e dramaturgo inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. É chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra. De suas obras restaram até os dias de hoje 38 peças, 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos e diversos outros poemas. Muitos de seus textos e temas, especialmente os do teatro, permanecem vivos até os nossos dias de hoje, sendo revistados com frequência pelo teatro, televisão, cinema e literatura. Entre suas obras mais conhecidas estão Romeu e Julieta, que se tornou a história de amor por excelência, e O Criador de Expressão, Ser ou Não Ser, Eis a Questão. Shakespeare nasceu e foi criado em Stratford. Aos 18 anos, entre 1585 e 1592, William começou uma carreira bem-sucedida em Londres, como ator e escritor. Acredita-se que ele tenha retornado a Stratford entre torno de 1613, morrendo 3 anos depois. Restaram poucos registros da vida privada de Shakespeare, e existem muitas especulações sobre assuntos como a sua aparência física, sexualidade, crença religiosa e se algumas das obras que lhes são atribuídas teriam sido escritas por outros atores. Fish and chips é um prato típico da culinária da Inglaterra. Consiste em um peixe frito envolvido num palme acompanhado por batatas fritas. Inicialmente era vendido embrulhado em folhas de jornal, como ainda acontece em algumas regiões do país.